Irmãos e irmãs, um abraço para você que segue meus endereços na internet, minhas mídias digitais, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube, Paulo Roberto Maciel 6 endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 10 de agosto de 2026, segunda-feira, dia de São Lourenço. Atenção, presidente de celebração, dia de São Lourenço, hein? É memória obrigatória. Ele foi diácono e mártir da igreja, mártir de Cristo Jesus. Dentro da 19ª semana do tempo comum, no ano litúrgico a cor é vermelha. No rito temos a missa própria, com glória, o prefácio dos mártires, o ofício da festa. Vamos às leituras, então? Vamos passar as leituras desta missa para o diácono São Lourenço. Primeira leitura da epístola ou carta de São Paulo aos Coríntios. É a segunda carta, segunda epístola, né? A epístola é um termo usado mais antigamente, mas é muito bonito, né? A palavra epístola. Depois popularizou-se carta. Vamos lá, então. Vamos ler essa carta, porque ela vai nos reportar a situação de São Lourenço. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 10º. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 111 na Vulgata ou 112 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 5º ao 6º, 7º ao 8º, 9º, refrão, 5º A. Feliz o homem caridoso e prestativo. Repitamos: feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver os seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens e permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Agora o Evangelho, escrito por São João, capítulo 12, versículos do 24 ao 26. Vamos, antes de proclamá-lo, aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, tá aí o Evangelho de São João, homenagem a São Lourenço. Temos aqui uma explicação do livro Pão Nosso de Cada Dia. Uma explicação longa, mas eu acho que dá para passar para vocês. Esta passagem só se encontra no Evangelho de João e introduz a paixão de Jesus. Tudo iniciou com um encontro com um grupo de gregos estrangeiros que queriam ver Jesus. A resposta de Jesus foi um passo adiante. Ele anuncia que a sua hora chegou. E porque chegou a hora, Jesus vai se dirigir ao Pai e lhe responde, que lhe responde. A paixão no Evangelho de João é o momento da glória de Jesus e também do Pai. É o momento de dar a vida por amor. E o próprio Jesus vai anunciar de que tipo de morte vai morrer. Em verdade vos digo, literalmente, amém, amém, mas as nossas Bíblias preferem traduzir com em verdade. Este início solene indica uma nova subdivisão do discurso e uma nova etapa do ensinamento. Amém, amém, é uma forma solene de revelação divina. O que Jesus está para dizer tem o peso de uma palavra divina. O grão de trigo, falando do trigo que precisa morrer para nascer e produzir frutos, Jesus recorda que ele também precisa morrer para fazer com que aconteça a ressurreição. Neste sentido, a vida não é tirada, mas doada com amor. A vida deve ser doada para que produza frutos. Quem se apega à vida vai perdê-la. Quem doa a sua vida vai ganhá-la. É o que Jesus vai fazer. Quem quer servir a Jesus não pode ficar em casa, deve partir em seu seguimento. E isso é o que fazem os seus discípulos. Quem serve a Jesus receberá a honra de Deus Pai. Se morre, então produz muito fruto. O destino da semente que produz conforme a sua espécie é o mesmo do Filho do Homem. Assim como a semente cai na terra, morre e produz muito fruto, da mesma forma Jesus, levantado da terra e jogado na terra, atrai a si todos os seres humanos e comunica-lhes a sua vida de filho. Neste mundo marcado pelo egoísmo que mata, a vitória sobre a morte e a comunicação da vida passam necessariamente pela própria morte. Até nisso, o amor de Deus se submete aos condicionamentos humanos. Quem se apega à sua vida, perdê-la-á. Literalmente, a sua alma, isto é, a sua existência humana. Quem ama a sua vida, a perde. É a lei da salvação que exige uma renúncia pessoal. Vida vivida é a vida que é doada a serviço do projeto de Deus. O egoísta apegado à sua própria vida se dobra sobre si mesmo, se fecha em seu pequeno mundo e fica definitivamente só, perde a sua vida, que é saída de si, abertura para os outros, relação com Deus e com os outros. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. É o mesmo discurso dos sinóticos. Quem quiser seguir Jesus deve colocar-se em seu seguimento. Se existe a cruz para Jesus, existirá também para os discípulos que o seguem. Por isso, o discípulo fiel não abandonará o Mestre, mesmo na hora da cruz. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Honrará
significa glorificar, exaltar. Quem serve a Jesus serve ao Pai, que retribui. Quem serve a Jesus não recebe nada aqui, portanto fica como crédito junto ao Pai. Um grão que morre é fecundo, dando a vida, frutifica, dando a vida é princípio de vida, dando a vida realiza a sua verdadeira essência. Daí a comparação feita por Jesus. A glorificação do Filho é a mesma da semente que morre. Dando a vida, Jesus se revela igual ao Pai, fonte e princípio de vida para todos. Se o Filho único não comunica sua própria vida aos irmãos e irmãs, fica só. E ficando só, não seria filho de Deus, porque não viveria no amor que o Pai tem por todos os seus filhos. De fato, se não amasse os irmãos, perderia sua identidade de filho. Esta, aliás, é também a nossa situação. Olha que bonita reflexão. Vamos aos santos do dia. O santo principal é São Lourenço. A missa deve ser em sua homenagem. São Lourenço, diácono e mártir, morreu em 258. Considerado o primeiro diácono de Roma, foi preso junto com o Papa Sisto II e vários diáconos durante a perseguição movida por Valeriano. Morreu queimado numa grelha, gente. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, São Lourenço foi diácono e amigo do Papa Sisto II. Ele nasceu na Espanha na primeira metade do século II. Ele tinha grande amizade com o Papa Sisto II, o qual confiou-lhe a função de arquidiácono. Lourenço administrava os bens e as ofertas para ajudar os pobres, órfãos e viúvas. No ano 258 d.C. foi publicado um decreto do imperador Valeriano em que ordenava que todos os bispos, presbíteros e diáconos deveriam ser condenados à morte. Lourenço, alguns diáconos e o Papa Sisto II foram presos. O pontífice foi assassinado no dia 6 de agosto. O imperador poupou a vida de Lourenço pedindo que lhe entregasse os tesouros da igreja. Ele reuniu órfãos, cegos, coxos, viúvas e idosos e apresentou-os ao imperador, dizendo: eis aqui os nossos tesouros que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. No dia 10 de agosto, São Lourenço também foi martirizado. Segundo uma antiga paixão coletada por Santo Ambrósio, Lourenço foi queimado em uma grelha. Após a sua morte, o corpo foi deposto numa sepultura. Atenção, é uma parte já final aqui. O corpo foi deposto numa sepultura da Via Tiburtina, em Roma. No lugar do martírio foi construída uma igreja dedicada a São Lourenço em Panisperna. São Lourenço, rogai por mim, rogai por nós. Santa Filomena é do dia 10 de agosto. De acordo com o site Santuário santafilomena.com.br, sua data é celebrada em 10 de agosto. A história de Santa Filomena começa com seus pais, da realeza da Grécia, mais precisamente de Corfu. Estes não conseguem ter filhos, mas por sugestão de um médico cristão deixaram de fazer sacrifícios aos deuses pagãos e receberam o batismo, acabando por receber a graça de uma filha a quem chamaram de Lumena, por ter nascido à luz da fé. Na pia batismal chamaram-na Filomena, que significa filho da luz. Criada nos costumes cristãos, Filomena fez votos de virgindade no início da adolescência. Aos 13 anos, o poderoso imperador romano Diocleciano declarou guerra ao pai de Filomena, que, como não tinha hipótese de o enfrentar, foi a Roma pedir clemência. Ao receber a família de Filomena, o imperador ficou prostrado pela beleza da jovem, prometendo não só a paz, como também vantagens políticas e econômicas ao pai de Filomena, se concedesse a sua filha em casamento. O pai de Filomena aceitou alegremente a proposta, mas a filha, já prometida a Jesus, protestou com todas as suas forças. Nem seus pais conseguiram convencer a filha a mudar de ideia. Perante a recusa da jovem, o imperador tentou convencê-la, acenando com os privilégios de ser imperatriz de Roma. Mas sem sucesso. Furioso, Diocleciano mandou prender a jovem até que ela mudasse de ideia.
olha, ela não aceitou casar-se com o imperador, não quis ser imperatriz. Filomena teria recebido, é o que conta a história, a visita de Nossa Senhora na prisão, que prometeu levá-la ao céu em 3 dias. A jovem permaneceu sempre inflexível, o que levou o imperador, cheio de ódio, a ordenar os piores martírios contra Filomena. Tentaram pegar fogo a jovem. Nossa Senhora da Penha, que coisa, hein? Os mártires sofreram tanto, gente. Tentaram atear fogo na jovem, gente, a jovem Filomena. Por isso é uma mártir de Cristo Jesus. Lançar flechas sobre o seu corpo, jogar o seu corpo no rio, atado a uma âncora. Com a proteção divina, a jovem saiu incólume de todos os martírios. Perante os milagres, as multidões se converteram ao cristianismo. Por fim, o imperador ordenou que decapitasse Filomena, acabando o seu corpo por ceder e subir aos céus no dia 10 de agosto. Santa Filomena, rogai por nós. Que sofrimento que ela passou, hein? Não aceitou casar-se com o imperador e ser uma imperatriz. Bem-aventurado no dia 10 de agosto é o beato Arcângelo de Calatafimi, presbítero, morreu em 1460. Foi um padre, né? Anacoreta da região montanhosa de Calatafimi. Quando o Papa Martinho V determinou supressão da vida eremítica nessa região, ingressou como frade menor em Palermo. Bem-aventurado do dia 10 de agosto é o beato Agostinho Ota, religioso e mártir. Morreu em 1622. Foi irmão leigo jesuíta, ardoroso catequista, decapitado no Japão. Bem-aventurados do dia 10 de agosto são os beatos Cláudio José Jouffret e Bonefont Francisco François. Tem mais um, Lázaro Tiersot. Foram padres, presbíteros e mártires. Morreram em 1794. Sacerdotes Sulpiciano, franciscano e cartucho, que morreram presos num sórdido navio junto a Roquefort durante a famigerada Revolução Francesa. Bem-aventurado do dia 10 de agosto é o beato João Martorelli Sorria. Foi um presbítero, ou seja, padre e mártir, morreu em 1936. Foi sacerdote salesiano submetido a torturas e assassinado em Valência, na Espanha. Bem-aventurado do dia 10 de agosto é o beato José Toledo Pellicer. Presbítero, ou seja, padre e mártir, morreu em 1936. Foi sacerdote em Valência, na Espanha, morto durante a perseguição religiosa naquele país. Bem-aventurados do dia 10 de agosto são os beatos Francisco Dzerviek e Eduardo Grizmala, presbíteros e mártires, morreram em 1942. Foram sacerdotes evangelizadores poloneses mortos em Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele tem ciência de tudo. Se ele der um não, é porque é o melhor. Eu já recebi muitos nãos, como errante que eu sou, não gostei dos nãos que recebi no início, mas depois, com o passar do tempo, fui percebendo que os nãos que eu recebi de Deus foram as melhores coisas para a minha vida. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus e seja batizado, e nos encontraremos na vida eterna, na parousia, quando Jesus voltar. Teremos corpos semelhantes ao dele ressuscitado. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando ressuscitarmos com corpos gloriosos. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.